Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da luz, bem-amadas sementes de estrelas, eu venho até vocês a fim de dialogar de coração a coração e, também, através das suas perguntas, dos seus questionamentos. Pergunta: por que, ao focar no ponto visão, é mais o ponto unidade que é ativado? Bem-amada, existe uma relação de ressonância entre visão e profundez. Existe, do mesmo modo, uma relação de ressonância entre clareza e visão. Existe também uma relação entre visão e unidade. Dessa maneira, então, existem correlações, ressonâncias energéticas que, no momento, vocês não conhecem. Assim, portanto, o que foi solicitado para trabalharem corresponde à ativação de alguns potenciais. Parece-me, entretanto, que isso não foi pedido há muito tempo. Existe, neste nível, um processo de aprendizagem que necessita talvez um pouco mais de paciência. Pergunta: focando em AL no 11º corpo, eu tenho a impressão de que esses pontos se tocam. Bem-amado, a razão é muito simples. Há, efetivamente, como você sente, uma ressonância de proximidade, mas também real, nos circuitos de desenvolvimento destes dois corpos. O 12º corpo e o 11º corpo, no nível da linha metatrônica, da lemniscata sagrada, se você preferir, estão efetivamente ligados por esses circuitos energéticos bem além da linha vertical, pegando circuitos laterais que passam ao redor dos orifícios da face. É então normal senti-los como ligados. Gradualmente e à medida que o 11º corpo, ligado ao ponto is do lábio, desperta, gradualmente e à medida, os circuitos comuns de desenvolvimento do 12º corpo e do 11º corpo estendem-se e então, como eu disse, eles apresentam e possuem certas estruturas em comum. Do mesmo modo que um amigo, através de um ensinamento preciso, deu os meios para pôr em comunicação o 10º, o 11º e o 12º corpos, há também uma comunicação relacionada exclusivamente com o 11º e o 12º corpos. Pergunta: qual é o papel das diferentes plantas sobre a Terra e por que existem tantas? Bem, amada, a criação é infinita. Porque seria finita, a um dado momento, nesta dimensão, como em outras dimensões. Apesar da falsificação empreendida, desde tempos antigos, a criação inicial não pôde ser excluída, pois a vida é obrigatoriamente presente em meio mesmo à falsificação. A falsificação não pode existir se não houver mais vida. Deste modo, então, uma série de consciências minerais, particularmente vegetais e mesmo animais, permaneceu conectada à sua unidade e à sua interdimensionalidade. Assim há, por exemplo, mamíferos marinhos, assim há, de toda a eternidade, os cristais, assim há vegetais superiores que vocês chamam de árvores que estão ligadas à sua multidimensionalidade. Elas são, portanto, de algum modo, os vetores e os intermediários tendo participado, à sua maneira, do não cancelamento total da interdimensionalidade sobre esta Terra. No nível da consciência humana, isso foi um pouco diferente. Foi preciso depositar, a cada ciclo, estruturas de ressonância, por outro lado, cristalinas, a fim de manter no nível da consciência humana um mínimo de luz. Dessa forma, é dificilmente concebível entrar na função de cada planta. Obviamente, vários pesquisadores encontraram meios de classificação e de ação. Nos tempos que vocês acabaram de viver, durante o século passado, os conhecimentos físico-químicos tornaram-se os mais importantes. Eu diria que o conhecimento mais fundamental das plantas é entrar em contato, como faziam algumas técnicas xamânicas, com a essência da planta para perceber o que ela tem para lhes dizer e qual é sua ação. Assim, este conhecimento se perdeu gradualmente e à medida dos milênios. Mas há ainda, em algumas tradições, seres capazes de se comunicar com o espírito da planta, a fim de deduzir a sua ação. Existe, enfim, uma maneira que eu qualificaria de intermediária que aí que responde, eu diria, sobre a lei de analogia. Esta lei de analogia corresponde à analogia existente entre uma forma de folha, de flor ou de fruta e a ação em função mesmo desta forma.
Pergunta: por que há tantas línguas utilizadas sobre a Terra? Isso é do princípio de falsificação. Isso foi ilustrado, de maneira figurada, pelo simbolismo bíblico da Torre de Babel. Mas, de fato, a origem é bem anterior. Existe uma obliteração do sentido primordial das línguas, mesmo a maioria das línguas faladas e presentes na superfície desta terra sendo procedente de uma raiz comum denominada indo-europeu. Existe uma ressonância vibratória. As línguas correspondem a vibrações. A maioria dessas vibrações e dessas línguas, criadas de todas as partes em função de um número incalculável de fatores, tem apenas por objetivo, efetivamente, levar a uma divisão. A maior parte das línguas indo-europeias e, em particular, a língua francesa, remete-os a uma origem bem mais antiga chamada de silabar original ou originário, remetendo, assim, à linguagem vibratória do povo das estrelas que nada mais tem a ver com uma língua constituída de uma coleção de palavras, de símbolos e de conceitos. A vibração original, quer seja sob forma sonora ou telepática, corresponde a uma representação. Esta representação, nos mundos unificados, é estritamente a mesma para qualquer ser pertencente a essas consciências multidimensionais. Deste modo, então, um arcturiano pode perfeitamente se comunicar com um vegaliano. Dessa maneira, então, a linguagem vibratória, além da língua e além da pronúncia sonora, existente, por exemplo, nas dimensões além do antropomorfismo, pode perfeitamente se comunicar com seu próprio cérebro sob forma geométrica, implicando assim em uma decodificação, embora nem sempre correta, mas, no entanto, bastante próxima da verdade. Pergunta: quando a árvore é abatida, o que acontece com seu espírito? Ele volta ao espírito do grupo, sem qualquer problema. O fato de ter sido conservada, para uma árvore, a sua multidimensionalidade, faz com que o que vocês poderiam chamar de tensão ou de estresse do abate, devido à multidimensionalidade conservada da árvore, não se reflita absolutamente em um sofrimento, no sentido em que vocês entendem. A consciência multidimensional permite, justamente, evitar esse princípio de ação/reação condicionante e limitante que vive o ser humano ou as consciências animais não multidimensionais. A partir do momento em que o plano no qual existia a árvore, nesta dimensão, não existir mais para ele, o espírito conecta de novo com o espírito do grupo. Dito de outra forma, o espírito de uma árvore abatida não pode permanecer nesta dimensão onde vocês estão. Pergunta: em uma outra dimensão, ele vai tomar forma? A questão, bem-amada, é muito vaga. Nas outras dimensões, como vocês as denominam, não existe forma fixa. A forma é mutável de dimensão em dimensão. Pergunta: se a árvore é tão bela nesta dimensão, não será ainda mais bela nas outras dimensões, mesmo se a sua forma mudar? Bem-amada, a noção de mais é supérflua. A partir do momento em que a multidimensionalidade existe ou é estabelecida, não pode ali haver mais belo em tal dimensão ou em outra dimensão. A forma de uma árvore, ou o desenvolvimento de uma árvore, em meio mesmo à sua dimensão, é já o que se deixa ver da multidimensionalidade. As ramificações, o desenvolvimento, ilustram perfeitamente a multidimensionalidade. O desenvolvimento das ramificações da árvore obedece ao princípio fractal, em particular de Mandelbrot. Nota: o principal trabalho de Mandelbrot foi a proposta de um novo conceito de geometria que ficou conhecida como geometria fractal. O objetivo desse novo conjunto de objetos foi minimizar as lacunas deixadas pela geometria euclidiana no que diz respeito às formas existentes na natureza. Essa nova família de formas geométricas ficou conhecida como fractais. Isso corresponde integralmente a uma imagem se multiplicando ao infinito, sem início nem fim. É isso que dá para ver nas árvores quando vocês as observam. Do mesmo modo que a árvore pulmonar na sua estrutura falsificada se desenvolve segundo o mesmo princípio. A estrutura denominada fractal é a base do desenvolvimento e do desdobramento infinito das dimensões dos universos e dos multiversos. Pergunta: é apenas o planeta Terra que apresenta árvores nesta forma? Não.
Existem mundos de carbono unificados, existem mundos multidimensionais à base de silício e à base de partículas que você sequer conhecem sobre esta Terra. A forma permanecerá flutuante e móvel em função das dimensões e a partir da dimensão em que é observada a árvore. O desenvolvimento, a ramificação, isso é uma das características da árvore presente em todas as dimensões. Agora, não há necessidade para uma árvore de estar fixa, como ela o é, pelas raízes, neste mundo. É mais difícil fazê-los vislumbrar esta multidimensionalidade no que diz respeito a um vegetal. É ainda mais difícil fazê-los conceber ou vislumbrar o seu próprio corpo de estado de ser nos seus movimentos e nas suas funções quando vocês mesmos não se prendem. O que vocês percebem, doravante, e como lhes disseram dois anciãos hoje, e o que vocês irão perceber de maneira cada vez mais intensa, corresponde à apresentação do seu estado de ser, por reprodução, de algum modo, se pudermos empregar essa palavra, em meio mesmo à sua estrutura limitada. É o restabelecimento, portanto, da sua multidimensionalidade. O conjunto de circuitos, o conjunto de vibrações e de percepções que os anima de maneira nova, é apenas o reflexo, como foi dito, dos seus potenciais novos que vocês encontram que, de fato, são mais antigos. Isso necessita, ainda uma vez, para vocês que foram privados da sua multidimensionalidade, de um reaprendizado. É exatamente o que vocês vivem, nesse momento. Mas, é mais difícil imaginar, com um cérebro, o que é, por exemplo, um arcanjo. É para isso que vocês têm representações às quais vocês se fixaram, mas saibam que nós não somos de qualquer maneira esta rigidez. É então muito difícil conceber, com o seu cérebro, que alguns arcanjos possam ser embarcações de luz e que outros, ainda, possam ser um simples tubo de luz e conter nele uma informação tão abrangente como a própria criação na sua totalidade. Pergunta: ao que faz referência o manto de Miguel? Bem-amada, o manto de Miguel é semelhante, vibratoriamente, ao manto da Virgem. Existe apenas uma diferença de tonalidade vibratória. Esse manto está diretamente ligado à capacidade criadora do Arcanjo Miguel, como da Divina Maria. Trata-se do mesmo manto, esta espécie de capa vibratória que veste, na dimensão mais próxima de vocês, denominada quinta dimensão, tanto o Arcanjo Miguel, como a Virgem Maria. Mas, Miguel é muito mais do que isso, ele está além da quinta dimensão. Esse manto reflete então, de algum modo, uma filiação ligada a um potencial de criação e de criatividade dos mundos. Os arcanjos, como nós lhes dissemos, nós sustentamos as criações e participamos desta maneira da criação. Existe uma ronda arcangélica, constituída de 12 arcanjos, intervindo na criação dos mundos, apoiando aqueles que vocês chamam de mestres geneticistas, por exemplo, de Sírios. Pergunta: um homem que come carne animal, prejudica sua taxa vibratória? Bem-amado, eu responderia a você que tudo depende da taxa vibratória que parte da alma que come este animal. Obviamente, nos esforços atuais que realizam a humanidade, para alguns de vocês, para ter acesso à sua unidade, é evidente que a nutrição dita animal pode representar um obstáculo. Mas, aí ainda, se trata de uma crença. Se a crença na sua unidade e na vivência da sua unidade forem mais fortes, naquele momento, o animal não tem qualquer efeito. Dito isso, a partir do momento em que você viver a sua própria unidade, de maneira quase constante, efetivamente não há mais necessidade de animais nem mesmo de nutrição. Pergunta: Júpiter mudou, tornou-se mais brilhante do que antes? Bem-amada, isso é estritamente normal. Todos os planetas deste sistema solar estão em fase de transformação intensiva. A Terra não escapa desta transformação. A magnitude de Júpiter está, efetivamente, profundamente diferente. Isso ocorre porque o tamanho de Júpiter foi impactado pela chegada de forças gravitacionais até agora inexistentes nos planetas chamados de Sistema Solar Interno. Outros planetas, situados muito mais distante do que Júpiter, já modificaram e inverteram os seus polos, de modo físico.
A magnitude observada de Júpiter corresponde à transformação de Júpiter em pulsar, quer dizer, em baliza, estação de emissão, emitindo sinais radiográficos que podem se assimilar, mesmo se isso não for totalmente verdadeiro, a outro Sol. A composição de gás, como a composição da radiação de Júpiter, mudou profundamente. Mas, é o mesmo para o conjunto dos planetas deste sistema solar. Júpiter sendo, entretanto, o maior observável a olho nu, dando, obviamente, um espetáculo muito mais visível, eu diria, do que os outros planetas que necessitam de aparelhos muito mais sofisticados para observar as mudanças das quais eles são o objeto. Agora, mesmo os satélites de Júpiter, como o seu satélite, já mudaram de orientação. Pergunta: o que acontece com Vênus? Vênus, ele também iniciou a sua transformação. Mas os planetas do sistema solar interno, Mercúrio, a Terra, Vênus, Marte e Júpiter, apresentam-se com modificações da composição química muito importantes que iniciaram, é claro, como sobre a Terra, no nível dos polos. É isso que vocês observam. Existem, no nível de Vênus e de Marte, transformações extremas. Os ventos solares, os ventos que existem em atmosferas muito tênues, em particular de Marte, estão profundamente diferentes. Mas, não esqueçam, entretanto, que o que vocês podem ver, com os seus olhos como com os seus aparelhos, deste cosmos, é apenas uma imitação cômica de cosmos. Eu os lembro de que a palavra cosmos vem do sumério cosmos, que quer dizer a pele da serpente, portanto, uma ilusão. O próprio princípio de confinamento, vivenciado pela Terra e pelos seus habitantes, e em todo caso pelos aparelhos presentes no solo ou ainda em órbita ao redor da Terra, não permite ver ou compreender, ainda, a verdadeira estrutura do universo. Apenas algumas sondas enviadas há muito tempo, e que chegaram aos confins do seu sistema solar, é que começam a enviar a você sinais do que acontece realmente nos mundos unificados. As leis da física aplicáveis sobre esta Terra absolutamente não são as mesmas. Pergunta: existe vida no interior de Marte? Bem amada, a presença de consciências na superfície de Marte existe há muito tempo. Existe vida em todas as dimensões dos planetas. Existe uma vida em carbono efetivamente presente no interior deste planeta. Ela não pertence à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Ela será então, ela também, purificada. Pergunta: todo o sistema solar era uma prisão ou somente a Terra? Bem amado, um sistema solar, na sua totalidade, está aprisionado, como o de vocês. Eu diria que alguns sistemas solares foram aprisionados por forças específicas, há muito tempo. Deste modo, então, obviamente existem camadas isolantes que são diferentes dependendo do planeta. Os planetas mais distantes, denominados transsaturnianos, não têm o mesmo grau de falsificação que vocês. Mas, ainda uma vez, lembrem-se de que o que vocês veem, que não é a verdade, nem a realidade, está alterado por filtros que vocês poderiam chamar de atmosfera, mas que vão bem além desta simples atmosfera. Pergunta: você poderia falar da linguagem enoquiana? Há, atualmente, sobre esta Terra, alguns autores que fizeram parecer o que eles denominam linguagens enoquianas. A linguagem enoquiana é uma linguagem vibratória que está assimilada a uma grafia. Esta grafia está bem além da pronunciação hebraica ou ainda do alfabeto mais antigo denominado Passing Terrível, que é o alfabeto nas esferas das estrelas. A linguagem vibratória é uma linguagem vibratória procedente das estrelas. A tradução que foi feita, nesta dimensão, não corresponde perfeitamente à verdade. Agora, como toda vibração, elas têm um efeito, obviamente, no ser humano, quer seja a vibração de uma planta, de uma estrela, de um planeta. Disso vocês sabem com a astrologia e a astronomia. Deste modo, então, tudo é vibração. Agora, efetivamente existe uma possibilidade vibratória de elevação, bem real, através desses símbolos, mas eles são limitados e limitantes. Por um princípio que é muito simples.
O único acesso ao coração apenas pode ocorrer pelo coração e jamais, jamais, por outra coisa senão pelo coração. Dessa maneira, então, se vocês recorrerem a esta grafia enoquiana e a pronúncia dos nomes divinos, que são 81, quer vocês recorram à vibração de um arcano de tarô, quer vocês recorram a um cristal, seja o que for que vocês fizerem, se vocês não estiverem no coração, isso de nada serve e jamais fará, jamais, sair da matriz. O momento não é mais para o conhecimento exterior. Mesmo sendo o mais luminoso, ele pertence necessariamente a esta matriz. Somente o conhecimento do coração e da sua própria coroa radiante do coração é capaz de elevá-los além da matriz. Não existe, absoluta e formalmente, qualquer outro meio senão o seu coração. Eu desenvolvi sobre isso longamente. Isso é chamado de abandono à luz. O abandono à luz não tem a ver com os seus conhecimentos esotéricos, não tem a ver com os seus esforços exteriores, não tem a ver com a sua astronomia, com a sua astrologia ou com qualquer outra coisa. Enquanto vocês forem dependentes dessas técnicas e mesmo de um cristal, vocês não podem ir para o seu coração. Tudo isso representa vibrações, tudo isso representa níveis de consciência, que tem um limite, que é um coração. Deste modo, então, vocês têm, de maneira mesmo habitual, utilizado símbolos, vocês têm de maneira mesmo habitual e lógica, até agora, utilizado múltiplas formas de ensinamentos, mas estes ensinamentos, por definição, como qualquer ensinamento, são exteriores. Hoje, o que é pedido a vocês é outra coisa. A passagem no coração deve necessariamente ocorrer, como disse o arcanjo Jofiel, pelo conhecimento interior e não mais por um conhecimento projetado do exterior. Hoje, e desde alguns anos, tudo isso não é para excluir, mas, eu diria, pelo menos, para afastar de vocês como elemento limitante do acesso ao seu coração. Se existisse, na superfície deste planeta, uma técnica ou um meio de fazê-los escapar da matriz, isso seria conhecido. Apenas os seres que conseguiram esquecer da sua personalidade, e vocês tiveram alguns deles durante o século passado, é que foram capazes de atravessar a matriz e, portanto, de ter como testemunhar com palavras, com as suas palavras da época, este outro lado. Portanto, não pode ali haver testemunhos do que é o outro lado, pois, a partir do momento em que houver testemunho, já há falsificação, pois a interpretação é própria do cérebro e não do coração. O coração jamais interpreta. O coração é. O que é solicitado hoje é para ser e para vocês se desvencilharem de todos os seus conhecimentos exteriores. Parece-me, aliás, que Cristo pronunciou esta frase. Ninguém pode penetrar no reino dos céus sem se tornar de novo como uma criança, ou seja, esquecer de tudo que não é do princípio da criança interior, da simplicidade, da humildade. O conhecimento esotérico, mesmo o mais evoluído, jamais irá lhes permitir entrar no coração, absolutamente jamais. Pergunta: isso significa que tudo o que é aprendizado, livros, cursos, não é mais atual? Bem-amado, em termos absolutos, integralmente. Se você for capaz de se interiorizar e de viver o seu coração, você não precisa de nada além do seu coração. Existe, ainda uma vez, quer seja no nível das chaves enoquianas, através dos cristais, através de ferramentas exteriores, uma possibilidade de se aproximar do estado de unidade, mas, jamais, de viver a unidade. A unidade apenas pode ser vivida quando há o abandono à luz e, portanto, quando há algumas características que lhes foram dadas. A humildade, a simplicidade, tornar-se novamente como uma criança, desvencilhar-se de tudo que não é o si, isto é, de toda a pompa pertencente à personalidade e à sua vida nesta matriz. Cristo lhes disse: vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Então, como vocês querem encontrar o que vocês são através dos recursos deste mundo? O bem-amado Sri Aurobindo, membro dos anciãos, escreveu também sob o ditado de Cristo: haverá muitos chamados e poucos escolhidos.
Isso é perfeitamente verdadeiro, pois muitos foram chamados pela luz, há uma geração, um número ainda maior foi levado à luz pelas vibrações do Espírito Santo procedentes do Sol central desta galáxia, ou seja, de Sírius, desde agosto de 1984. Quantos, dentre todos esses seres, penetraram no santuário do coração? O coração não pede nada de complicado. O coração pede simplesmente para ser e para silenciar tudo o que não é do ser. O conhecimento dito esotérico, seja ele qual for, jamais será o ser. De fato, como puderam se expressar alguns seres despertos, na totalidade, a sua unidade, não há nada para buscar porque tudo está aí. Há apenas que desvendar e revelar. Mas, para isso, é preciso que certas atividades, ditas exteriores, cessem. Essas atividades exteriores têm por nome, tanto o conhecimento científico como o conhecimento dito esotérico, mesmo os mais precisos. A porta de passagem do ego, da personalidade, ilustrada pelo oitavo corpo, é a porta estreita. Vocês não podem atravessar esta porta estreita se vocês próprios não se desvencilharem de tudo que os torna pesado, de tudo que os atravanca e de tudo que os fazem crer que vocês chegaram ali, pois não há como chegar a parte alguma a não ser revelar o que vocês são, além da ilusão. E isso não pode ser feito por nenhuma técnica, seja ela qual for. Apenas o coração abre a porta do coração. Pergunta: em que o conhecimento das plantas, por exemplo, poderia prejudicar o acesso ao coração? Bem-amada, o conhecimento exterior, aprendido intelectualmente, jamais irá conduzir ao coração. Agora, se você viver a unidade e o coração, o conhecimento ali está inscrito, na totalidade. Como é que uma das estrelas, chamada Hildegarda de Bingen, pôde entregar o conjunto do conhecimento dela, e que não resultava de qualquer conhecimento no sentido intelectual? Parece-me, aliás, que ela desenvolveu a maneira que ela teve acesso a este conhecimento interior. Crer que um conhecimento exterior, o mais panorâmico que seja e o mais extensivo que seja, irá abrir o seu coração, é um erro. Eu não disse nada mais do que isso. Pelo contrário, se vocês abrirem o seu coração, vocês são obrigados a ignorar todos os seus conhecimentos e, naquele momento, irá se revelar o seu verdadeiro conhecimento. Não é à toa que vocês têm, hoje, sobre esta terra, almas tomando corpos jovens e principalmente na faixa etária de 15 a 30 anos, que são almas que jamais estudaram um mínimo rudimento espiritual, religioso ou outro, e que já estão, na totalidade, na unidade. A unidade, a vibração do coração, exceto alguns seres em missão, não utiliza o conhecimento, porque o conhecimento, neste mundo, de qualquer modo é falsificado. Viver o si e a unidade significa a dissolução do ego, integralmente, significa se dissolver, como diz a tradição hindu. A revelação bramânica é a dissolução do ego, é o Mahasamadhi, é a dissolução na fonte. Obviamente, tudo depende do seu objetivo. Eu estava falando, naturalmente, da possibilidade de ir para a unidade, ou seja, para o coração. E para ascender ao coração, vocês ali jamais irão ascender por um conhecimento exterior. Jamais, é impossível. Pergunta: no entanto, é com o coração que podemos conectar, justamente, além do conhecimento, com um cristal, com uma planta, com tudo o que constitui este universo. Bem-amada, você confunde o coração emoção e o coração vibratório. A maior parte dos seres humanos chama de coração o que não é o coração, e chama de amor o que não é o amor. Nós não falamos das mesmas coisas. O acesso à unidade é sair da ilusão da matriz, é penetrar nas esferas multidimensionais. O conhecimento, mesmo aquele de um dos anciãos, mesmo o mais evoluído, jamais lhe permitiu alcançar a unidade. Foi a experiência transcendental, vivenciada a um dado momento, que lhe permitiu atingir a sua unidade. Isso vale também para Sri Aurobindo, que foi ainda um grande letrado, mas não é porque ele era letrado que ele alcançou o coração e o supramental. Foi a mesma coisa para o mestre Ram. Foi a mesma coisa para um amigo. Não é o conhecimento que confere a unidade. Jamais.
Hoje, as circunstâncias espaço-temporais e vibratórias da Terra criam, é claro, e vocês entenderam isso, uma urgência fenomenal, pois da realização da sua unidade irá depender o seu futuro nos mundos unificados. Então, lidem, se quiserem, com quaisquer conhecimentos, mas eu diria que hoje vocês não têm mais tempo. Em todo caso, se vocês quiserem sair da matriz, vocês irão sair, todos vocês, mas de maneiras diferentes. Busquem o reino dos céus, disse ele, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo. Mas, se vocês buscarem outra coisa do que o coração, e esperarem chegar ao coração vibratório, e não fazer as coisas com o coração, o que não é de qualquer maneira a mesma coisa, vocês não podem ali chegar. Pergunta: qual é a motivação da frota intergaláctica para vir ajudar a Terra se a vontade de bem é uma noção que pertence a esses espaços? Bem-amada, o conjunto da Confederação Intergaláctica está aí unicamente para assistir ao seu nascimento. Quem disse que ela modificaria alguma coisa? A única coisa que nós fazemos, de algum modo, nós também, é canalizar as energias da irradiação da fonte, de Alcione, de Sirius, e cuidar simplesmente para que a falsificação não ocorra de novo. Mas, apenas vocês é que podem ajudar vocês mesmos, nós sempre lhes dissemos isso. A intervenção dos Vegalianos, ou anjos do Senhor, não é uma ajuda, é para uma evacuação. Não é de qualquer maneira a mesma coisa. Crer que vocês vão ser salvos por algo fora de vocês mesmos é a pior armadilha em que vocês poderiam acreditar. Se vocês estão esperando que uma embarcação venha tirá-los de uma guerra, de algo terrível, vocês se enganam. A frota intergaláctica, em todo caso, para as dimensões que podem intervir, como é o caso das cápsulas interdimensionais vegalianas apresentando-se no seu céu desde o mês de setembro, está aí apenas para revelar a sua presença. Elas permitem e elas sustentam o desvendamento da luz e irão intervir, em um momento específico, para algumas almas. Isso não pode ser denominado uma ajuda, nem uma vontade de bem. De forma alguma. Pergunta: as informações que vocês nos dão ou as vibrações que nós recebemos de diferentes fontes, nos acompanham, apesar de tudo, para esta unidade? Acompanhar, sim. É uma colocação em relação e em comunicação, restabelecendo-os na sua multidimensionalidade. Mas nós não vamos tomá-los pela mão para tirá-los daí onde vocês estão. Cabe a vocês se elevarem, e isso acontece pelo abandono à luz. Os anjos do Senhor ou Vegalianos, pertencentes aos mundos de carbono unificados, como vocês sabem, possuem tecnologias um tanto específicas que permitem vê-los, pois, se não, vocês são invisíveis para a luz, já que vocês estão na sombra. Portanto, nós não podemos ajudá-los. Nós podemos simplesmente propor a vocês uma luz, a fim de que esta luz se revele em vocês. As núpcias celestes permitiram conscientizar, a um número considerável de seres humanos, o princípio das vibrações, tais como vocês as vivem em diferentes pontos da sua estrutura física. Mas não somos nós que temos, como dizer, do exterior, que agir nisso. Nós sempre lhes dissemos, nós, os arcanjos, assim como as estrelas de Maria, as quais já estão presentes em vocês. A vibração arcangélica, uma vez que nós participamos, para a maior parte de vocês, da criação deste mundo desde tempos imemoriais, uma vez que vocês tomam formas deste mundo, em meio a estruturas em carbono, nós estamos presentes em vocês, de toda a eternidade. Nós simplesmente estamos aí para nos comunicarmos com vocês e para revelarmos, em vocês, a nossa presença. Mas isso, ainda uma vez, apenas pode ser concluído pela abertura do coração ou, pelo menos, pela abertura da coroa radiante da cabeça e do ponto central. Lembrem-se de que nós sempre dissemos: a luz é inteligência, muito mais inteligente do que o cérebro humano. A luz se revela em meio a este mundo. Lembrem-se do que disse Cristo: a luz brilha nas trevas e as trevas não a reconheceram. Agora, a luz brilha nas trevas e alguns de vocês a reconheceram. Há, parece-me, um provérbio que diz, na superfície do seu mundo, nesta língua francesa como em outras línguas: ajude-se e o céu irá ajudá-lo.
Agora, obviamente, nós concebemos totalmente, e nós já lhes dissemos, enquanto arcanjos e em meio a entidades de luz, que alguns seres humanos, sobre esta terra, sempre quiseram continuar a experimentação da matéria. Obviamente, esta liberdade é absoluta. Estas consciências terão necessidade de se projetar, de maneira exterior, em um mundo de carbono. A diferença, comparado com antes, é que nunca mais haverá, nunca mais, ruptura com a fonte, mesmo se, por certo tempo, estas almas que tiverem feito esta escolha, forem imobilizadas em uma forma de carbono. Pergunta: nesses novos mundos em carbono, haverá ainda sofrimento? Bem-amada, a partir do momento em que um mundo, como eu disse, por exemplo, para as árvores que mantiveram a sua multidimensionalidade, tiver apenas o seu olhar separado, é que poderia ali ver um sofrimento. Atualmente, os mamíferos marinhos multidimensionais deixam o seu mundo e esta dimensão. Então, é claro, vários seres humanos, na vontade de bem, vão querer rezar para esses pobres animais que sofrem. Não há qualquer sofrimento. Eles simplesmente abandonam um veículo e retornam à sua origem. Sírios, para os golfinhos. Deste modo, então, nos mundos em carbono unificados, onde não existe qualquer falsificação, a predação não está presente, portanto, o sofrimento não existe. Pergunta: as abelhas vão partir novamente para Vênus? Bem-amada, as abelhas partem novamente para onde elas vieram e Vênus não é uma estação de trânsito, digamos. Elas foram criadas pelos mestres geneticistas de Sírios e pertencem a componentes interdimensionais. É muito difícil fazê-los entender com palavras. As abelhas, como vocês sabem, para a maioria de vocês, são um dos símbolos de Cristo e um dos símbolos da ressurreição. É também o símbolo do comandante dos Melquisedeques. A abelha está ligada à ressurreição. O comandante dos Melquisedeques é aquele que cuida para garantir a sua própria ressurreição. Ele cuida para garantir o retorno da luz. As abelhas estão ligadas à ressurreição. O que é a ressurreição? É a passagem dos mundos da sombra aos mundos da luz, e isso acontece por uma dimensão intermediária onde a vida não está estabilizada, que é a quarta dimensão na qual vocês entraram em cheio, de plena alma, eu diria. Pergunta: em qual dimensão estão os venusianos? Eles pertencem, a maioria deles, não exclusivamente à quinta dimensão, do mesmo modo que em Vega da Lira há consciências que habitam a terceira dimensão. Esses são os vegalianos, chamados também de anjos do Senhor. Há, sempre no nível de Vega da Lira, o que é chamado de lirianos. Os lirianos, na terceira dimensão unificada, são do tipo humano, sensivelmente como vocês. Há também, em meio à Vega da Lira, outros sistemas dimensionais. Há presenças que estão na 18ª dimensão. Agora, compreendam bem que a origem dimensional não é fixa, no sentido que vocês entendem. Somente a terceira dimensão é fixa. Como foi dito, vocês estão fixos em um corpo, em uma forma, em crenças, em pensamentos, em mecanismos de funcionamento. Este absolutamente não é o caso quando vocês ultrapassam os mundos de carbono. Pergunta: por que alguns reconheceram a luz nas trevas e outros não? Bem-amada, muitas almas estão, elas mesmas, além da falsificação, fechadas na sua personalidade. Elas não podem sequer suspeitar da existência de outras dimensões. Essas almas não são, no entanto, sombras, negativas, no sentido em que vocês poderiam conceber, mas são almas que esqueceram a sua dimensão original. Essas almas não podem retornar como tal, abandonar a sua alma para penetrar no seu corpo de estado de ser e viver, então, uma ressurreição completa. Elas precisam, de algum modo, de uma nova aclimatização, de um reaprendizado da multidimensionalidade. Estas almas irão para mundos de carbono unificados. Elas precisam de uma força de alma e de espírito particularmente importante para poder manter o mínimo de conexão consciente com a luz, além de encarnações extensivas, para não só sobrarem na personalidade. Ainda uma vez, todos os espíritos foram libertados para prosseguir o seu caminho nesta dimensão, mas em outros locais. Pergunta:
Nossas diferenças de origens dimensionais nos têm ajudado de maneira especial nesse caminho de reconhecimento da luz? Não, bem-amada. É por isso que foi solicitado para jamais julgarem, pois vocês não sabem quem habita um corpo no nível do espírito. Há seres que se sacrificaram desde dimensões extremamente elevadas, que passaram por um antropomorfismo para poder manifestar uma presença sobre esta terra. Portanto, não. A resposta é não. Não é porque a origem dimensional é mais elevada que há uma maior facilidade para despertar. Obviamente, quanto mais as encarnações foram extensivas e mais a sua chegada foi antiga, e quanto mais vocês tiveram experiências sobre este mundo, eu diria que hoje seja talvez mais difícil despertar, o que não é o caso para as crianças, o que não é o caso para aqueles que vocês denominaram crianças índigo ou cristal. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, todo o amor do arcanjo que eu sou os acompanhe. Eu lhes desejo um bom retorno à sua unidade e eu lhes digo até muito em breve. Mensagem atemporal.